Olá galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos. Hoje nós começamos o nosso curso de farmacologia, um curso muito importante para as áreas da saúde, como medicina, enfermagem, farmácia, entre outros cursos. Hoje temos uma aula introdutória sobre princípios básicos da farmacologia. Apesar de ser uma aula introdutória, é muito importante porque vamos tratar aqui de conteúdos fundamentais, conteúdos que vamos citar ao longo de praticamente todo o curso. Então é muito importante que você preste bastante atenção e não fique com nenhuma dúvida nessa aula. Começamos então pela definição do que é farmacologia. A definição é bem simples. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas e os sistemas biológicos, os sistemas vivos. Como se dá essa interação? Essa interação ocorre por meio de processos químicos, ou seja, é a química da vida. Então, assim é definida a farmacologia, como a interação entre as substâncias químicas e os sistemas biológicos, sistemas vivos. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, eu diria os conceitos mais importantes da farmacologia, que é o conceito de fármaco e o conceito de receptor. O que seria um fármaco? O fármaco é uma substância que interage com componentes moleculares específicos de um organismo, produzindo alterações bioquímicas e fisiológicas. Já o receptor será justamente a molécula alvo da ação do fármaco. Esse receptor precisa ter um sítio de ligação onde o fármaco vai se ligar e exercer a sua função ali. Como receptores mais importantes, nós temos as proteínas. Elas se destacam porque elas são muito abundantes no organismo e elas vão mediar muitas reações orgânicas. Por isso, elas são os receptores mais importantes, os alvos mais importantes quando a gente quer estudar um fármaco. Falando um pouquinho sobre a interação entre fármaco e receptor, é importante a gente salientar que essa interação é totalmente dependente da estrutura e da propriedade química de ambos. É só a gente lembrar daquela teoria chave-fechadura. Aqui nós temos a chave representando o fármaco e a fechadura representando o receptor. Esse fármaco e esse receptor precisam ser complementares, eles precisam formar um complexo estável. E para isso, quais são os fatores importantes, além de, claro, a estrutura tridimensional e a forma, o tamanho, né? Que são as características físicas. As características químicas mais importantes que se destacam nessa interação é a polaridade, o grau de ionização, a conformação e a estereoquímica. Somente assim, o receptor e o fármaco poderão formar um complexo estável e exercer então as alterações fisiológicas e bioquímicas a que aquele fármaco é proposto a fazer. Um pouquinho sobre a interação fármaco-organismo. Assim que o fármaco é administrado, ele passa a exercer uma alteração no organismo, assim como ele sofre uma alteração quando ele chega no organismo. A alteração que o fármaco faz no organismo é estudada pela farmacodinâmica, assim como a alteração que o organismo promove no fármaco é estudada pela farmacocinética. Esses dois processos nós vamos estudar com muito detalhe porque são fundamentais, são os processos mais importantes da farmacologia. São os básicos, né? O que vai fundamentar todos os outros processos que a gente vai estudar. Então, nós teremos uma aula específica sobre cada um deles. Mas vamos falar só mais um pouquinho sobre farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética ela se baseia em 4 processos principais, porque a farmacocinética é como se fosse o caminho que o medicamento vai percorrer ao longo do corpo, ao longo do organismo. O que ele vai fazer? O que acontece então quando ele é administrado? Ele sofre absorção, depois disso ele sofre distribuição até chegar à corrente sanguínea, por isso que nós tomamos um remédio por via oral, por exemplo, um medicamento por via oral, e ele vai fazer efeito numa dor que a gente tem lá no dedão do pé. Por quê? Porque houve uma distribuição, chegou à corrente sanguínea e ele se ligou a um receptor específico, lá como a gente viu anteriormente. Depois disso, esse fármaco vai sofrer um metabolismo, ou seja, ele vai ser biotransformado para poder então ficar prontinho para sofrer a eliminação do organismo. Esses processos são estudados pela farmacocinética. Já a farmacodinâmica vai estudar os efeitos que aquele fármaco vai fazer no organismo. Os efeitos, então, fisiológicos, efeitos bioquímicos e os mecanismos de ação. Então, como eu falei, todos esses processos vão ser falados, vão ser trabalhados em detalhes nas próximas aulas. Então, não deixe de assistir às próximas aulas, de inscrever-se no canal e de visitar a nossa plataforma. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, galera!